Se assentar. Graças a Deus que mais uma vez estamos na casa do Senhor, onde vamos aprender a palavra de Deus. Como já foi falado, nós estamos iniciando um novo assunto nesses 3 primeiros meses do ano e trata sobre o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. No trimestre passado nós estudamos sobre evangelismo, os irmãos lembram? Missões, né? Até os confins da terra, lembram? Os assuntos que nós vimos nos 3 últimos meses do ano passado. E agora nós vamos ver sobre, depois de evangelizar, né? Eles tratam a escola bíblica assim lá, né? Uma sequência de realmente o que são os fatos. Então, sai para evangelizar, ganha almas, e depois o que acontece com essas pessoas? Essas pessoas têm que terem uma comunidade para congregar, para se reunir, para crescer naquilo que ouviram de um evangelista, de um pregador, né, na rua. Então, nós vamos estudar sobre a importância da igreja, por que ela existe, como existe, a natureza, o que ela é, né, a missão da igreja de Cristo. Vamos ver também a igreja como organismo e organização. Vamos ver que é necessária a igreja. Eu estava lendo alguma coisa e tem surgido muito hoje uma nova teoria dizendo da não necessidade da igreja. E a gente tem notado, né, a evolução da sociedade, né, as pessoas vão cada vez se tornando mais afastadas uns dos outros, né, sem aquele necessidade de diálogo, de conversa, e isso tudo vai tendo reflexo na nossa comunhão com as pessoas. E isso vem repercutir justamente na comunidade evangélica ou cristã. Os irmãos já devem ter visto falar, né, dos que não necessitam da igreja, que servem a Deus em casa, não precisam congregar. Isso tem crescido cada vez mais. Mas a igreja, como nós vemos pela palavra de Deus, ela fala igreja como um organismo, uma instituição. Ela é necessária, é preciso. Não é para ter até mesmo o crescimento sadio daquela pessoa que está chegando. Então, nós vamos ver bastante coisa interessante. Os irmãos, não percam as próximas lições, né, para aprendermos mais da palavra de Deus. E nós vamos ver agora, neste dia, a origem da igreja, a primeira lição. Nós sabemos, irmãos, que quando se fala em igreja, não é, a Bíblia... Uma das lições que nós vamos ver no decorrer do trimestre são imagens da igreja. O que a Bíblia fala sobre a igreja? Nós vamos ver que a igreja, os irmãos já devem ter visto falar, né? A igreja é a noiva do Cordeiro, não é? A igreja é um corpo. Já ouviram falar, né? O apóstolo Paulo fala, a igreja como um corpo. E os crentes são os membros. Então, tem muitas imagens que a igreja traz da igreja, imagens que a Bíblia traz sobre a igreja. Então, nós temos 2 tipos de igreja. Quando pergunto para vocês, quando chegarem em casa, de onde é que você veio? Você diz, eu vim da igreja. A pessoa que ouve isso, associa logo ao templo, né? A parte física. A um local com CEP, com nome de rua, né, endereços, associa isso aí a um estabelecimento.
Mas também, como eu falei aqui, tem a igreja espiritual, que é conhecida, como todos dizem, a igreja universal. Aquela igreja invisível que só Deus vê, que só Deus sabe quem ela é. Não é? E trazendo aqui alguns exemplos bíblicos para os irmãos, são a parábola das 10 virgens, lembram? Que 5 eram prudentes e 5 não. 5 tinham azeite e 5 não tinham. Então a igreja que Deus vê é essas 5 prudentes. Essa é a igreja de Deus, a igreja invisível. Nós, os crentes, tem que fazer parte das duas igrejas, sabiam? Não basta ser só da igreja local, ter só o seu nome ali no hall de membros, porque Deus vai olhar lá e dizer, tu está sem o azeite. Teu nome está registrado ali, mas tu está sem o azeite. Então é preciso ser das duas. E não adianta a pessoa não congregar, porque o apóstolo Pedro diz, né, não abandoneis as vossas congregações, como é o costume de alguns. Naquela época, lá no início da igreja, já existia esse negócio de não quero, não preciso congregar, não preciso me submeter a regra nenhuma. Então, nós precisamos das duas coisas, não é? A pessoa que está lá fora, não adianta dizer que pertence ao corpo de Cristo se não está ligado à instituição de Deus. Vamos fazer aqui a introdução da lição, como os irmãos podem acompanhar aí pela revista. Diz assim, ó: uma rápida leitura do Novo Testamento é suficiente para percebermos o que a igreja é de fato e que importância ela tem. Para os apóstolos e os primeiros cristãos, a igreja era relevante, então bem importante, né? Paulo, por exemplo, a denominou de coluna e firmeza da verdade. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. E o apóstolo Pedro chamou a igreja de geração eleita. Os irmãos podem acompanhar depois essas referências bíblicas. Nesta lição, mostraremos que a Bíblia, de fato, revela sobre a igreja de Deus. Veremos que a eclésia, a igreja de Deus, longe de ser meramente uma associação de pessoas, é uma instituição divina. Então vejam, não é só um ajuntamento de pessoas, é uma instituição, né, criada por Deus e para edificação do corpo de Cristo. Aqui, eu vou só ler aqui 1 Timóteo 3, o 14 e o 15. Ó, diz aqui o apóstolo Paulo: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus. Tá? Então ele fala aqui, ó, como deve andar. Então o apóstolo Paulo dando instrução para Timóteo. Vejam a necessidade de estar na casa de Deus. Aí ele diz, casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Então ele deixa bem claro aqui a necessidade da igreja, e não somente a necessidade da igreja, mas a necessidade de nós estarmos inseridos nesta criação de Deus chamada a igreja. Vamos ver para o primeiro ponto da nossa lição, diz assim: o povo de Deus na Bíblia e na história. Se os irmãos forem ver o Antigo Testamento, os irmãos não vão encontrar a palavra igreja, lá não tem.
tá? A primeira vez que foi usada a palavra igreja foi por Jesus. Foi o primeiro que usou, que foi em Mateus capítulo 16 e o verso 18, diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Lembro daquela passagem ali, né, que Jesus falou que ia edificar a igreja dele, né? Surgiu Jesus perguntando o que as pessoas diziam sobre ele. Aí um diz que tu é Elias, outros tu é Jeremias, uns dizem que tu é um dos profetas. E aí Jesus perguntou, e vocês o que dizem que eu sou? E aí Pedro disse, tu és o Cristo, né, o prometido, o Messias, o Filho do Deus vivo. E aí então, sobre esta declaração, Jesus disse, sobre esta declaração, eu vou edificar, ele disse, eu edificarei, né? Lembra, está no futuro, eu edificarei a minha igreja. Alguma coisa que ainda não existia. Nós vamos ver depois quando começou a, de fato, existir a igreja. Edificarei. Então, era uma coisa que ia acontecer. Edificarei a minha igreja. Então, foi Jesus que começou. Mas, nós vamos ver aqui que o comentarista da lição traz um similar no Antigo Testamento. Alguma coisa parecida. Os irmãos podem acompanhar aqui, ó. Subtópico 1. No Antigo Testamento, o termo hebraico kahal é usado para se referir a um ajuntamento do povo de Deus debaixo do antigo pacto. Ainda eles não tinham noção de igreja, tá bom? Nesse aspecto, o seu uso é o de uma convocação para uma assembleia, ou ato de reunir-se em assembleia. Dessa forma, kahal é descrito como o povo reunido. Então aqui traz algumas referências bíblicas, né? Deuteronômio 4 e 10, onde o povo se congregava. Também 1 Samuel 17, 47, fala de multidão reunida, congregação. E aqui em Deuteronômio 4 e 10, eu sublinhei aqui, quando Deus reúne o povo, manda reunir todo o povo, que ele queria dar assim, uma repetição da lei. Que o livro Deuteronômio significa repetição da lei. A lei começou lá em Levítico, né? Na verdade, ali no Êxodo, quando no Monte Sinai, Deus deu a lei, os 10 mandamentos, mas no livro de Levítico ela está destrinchada, né? Várias ordens ali que é dado. As gerações foram passando, os tempos foi passando, e Deus achou melhor repetir a lei por causa de pessoas que não tinham conhecimento. Então, por isso, a necessidade do Deuteronômio. E aqui, nesse capítulo 4, versículo 10, Deus manda reunir uma multidão para ele dar novamente instruções do que ele queria do seu povo. Então, esse kahal aqui significa reunião para ouvir o que Deus tinha para falar. Vejam, os irmãos vão guardando que depois nós vamos chegar lá na frente, no Novo Testamento, nós vamos chegar no termo grego, que corresponde ao kahal hebraico no Antigo Testamento, tá? Bom, aqui nós vemos Deuteronômio 4:10, reunião, ajuntamento do povo para ouvir Deus dar as ordens, tá bom? Até aí tudo bem, né? Agora um pouquinho mais à frente, lá em Neemias, também vai ter na lição aí, ó, Neemias 5 e verso 7, aqui tem um outro ajuntamento, tem outro termo, se você for ver lá, vamos ler aqui, ó,
se você pegar lá o original, quem é que pode ler? Os irmãos podem participar aí, ó. Neemias capítulo 5, versículo 7. Neemias 5 e verso 7. Alguém sabe se é essa água de hoje? Não, não. Acho que não, né? Vou deixar aqui, é melhor não, né? Muito bem. Considerei comigo mesmo, meu coração, pelejei a tomava bujado, não dá, né? 2 usuários, cada um para o seu irmão. Convoquei contra eles uma grande assembleia. Olha aí, ó. Convoquei uma grande. Então vejam só. Essa convocação de assembleia, uma grande reunião, lá no hebraico está kahal, mas não é para tratar assunto religioso, era para tratar, vocês vão ver aí o histórico, era para tratar assuntos da parte social, exploração dos outros, não é? Ali ele está falando, né, que tinham que vender as casas, dar como garantia o que eles tinham, seus bens, era uma exploração. Então disseram, não, isso aí está errado, não pode ser assim, vamos reunir e vamos resolver isso aí. Um assunto assim, social, né, político, administrativo. Também, veja, então, Carral no Antigo Testamento era reunião para tratar assuntos os mais variados. Quando a população se reunia, uma comunidade se reunia para tratar assuntos os mais variados. Depois, irmãos, aí nós vamos ver, né, no Novo Testamento, tá? Então isso aí é no Antigo Testamento, Carral. Agora no Novo Testamento, aqui no subtópico 2. O termo grego eclésia, então se nós pegarmos os originais lá da Bíblia, quando Jesus fala em igreja, vai estar eclésia. Muito obrigado, muito obrigado. O termo eclésia refere-se à igreja cristã. Contudo, no contexto do Novo Testamento, o seu sentido diferirá do que lhe é dado, ou será diferente do que lhe é dado no Antigo Testamento, tanto na forma como na função. Não é apenas uma raça ou nação, mas todos aqueles que de diferentes nações, diferentes raças e nações, que foram comprados pelo sangue de Cristo. Então esse carral, que nós vimos no Antigo Testamento, era usado para a nação de Israel se reunir, tratar os vários assuntos, mas era para a nação israelita, tá? Nenhum outro povo usava esse termo carral, só eles que usavam no hebraico. Depois aqui, o eclésia, ele já foi usado para todos os povos. Qualquer um povo que se reunia usava o eclésia. Eclésia, guarde isso aí. Eclésia, na verdade, já existia antes de Jesus falar eclésia. Eclésia existia. O que era eclésia? Eclésia é quando as pessoas saíam de um lugar, e eram convocadas a chamar, vamos imaginar aqui lá os magistrados da época, né, os líderes, os políticos, né, eram filósofos, né, os juízes, julgadores, eram tirados dos seus locais onde eles estavam, templos ou lugares físicos, e iam para as praças públicas, ali fazer as audiências, onde todos participavam, o povo ia estar vendo, ouvindo. Então esse chamado
né, chamado de dentro, né, de dentro, não é mesmo? Para fora, chamado de dentro de um lugar, ou das suas casas, passavam e avisavam que ia ter audiência pública, e eles iam para as praças. Às vezes vocês vão ver né, nos noticiários, que tem esses julgamentos que é feito, né, ali os tribunais de júris, que tem os advogados, e não, né, ou tem nas assembleias legislativas, nas câmaras dos deputados, né, tem aquelas audiências públicas que chamam, lembram, né, que tratar de assunto de interesse coletivo, lembram, né, vários assuntos. Aquilo, naquela época, era feito lá um anúncio, um aviso que tal dia ia ter tal audiência de interesse da população. E as pessoas, então, que quisessem expor, né, os seus argumentos, expor as suas ideias, sugestões para resolver aquele problema ali, iam para aquele lugar. Então, eles saíam das suas casas, dos seus trabalhos, e se reuniam nos lugares públicos. Isso era eclésia. Jesus pegou o eclésia, que já existia, que já era um conceito daquela época, e disse assim, a minha eclésia, vejam só o que ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu edificarei, disse Jesus, a minha eclésia. Já era um termo conhecido das pessoas. Agora está dizendo, aquele que sair de algum lugar para vir reunir comigo, ficar comigo, esse eu vou guardar. Ninguém vai vencer ele, vai estar comigo. Isso foi a eclésia que Jesus, depois alguém já deixa aí preparadinho, né, Mateus 16 e 18, o que Jesus falou. Amém? O Guilherme levantou a mão ali. Pastor, o termo eclésia de uma forma mais ampla. Esses chamados para fora eram homens que eram preparados filósofos, e eram enviados às nações vizinhas para abrirem escolas de cultura grega. E essas escolas eram que havia formação de médicos, filósofos, homens bons de oratória, para que quando a Grécia quisesse conquistar, chegassem lá, não precisassem agir como o Império Romano, turbulência. Roma tentava exterminar pela violência, pela sabedoria. Então, os eclésios eram os que eram chamados dentro da sociedade, preparados e enviados, como hoje é feito os missionários, enviados às outras nações, e quando o povo chegasse lá, já estava dominado. Sim. Já existia os costumes que estavam colocados. Isso nos refere, se refere muito ao nosso tempo, aos missionários. Sim. São eclésios. Olha só aqui, então vamos ler Mateus 16 e 18. Pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha eclésia. Tá? Não tem eclésia aqui na Bíblia, porque no nosso idioma não existe essa palavra. Essa aqui existe no grego. Tá? Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então vejam, irmãos, aqui é a primeira vez que é empregada a palavra eclésia como igreja, como algo de Deus, tá? Primeira vez. E os outros evangelhos não têm essa palavra aqui, eclésia. João não fala em eclésia, Lucas não fala, e nem Marcos. Só está aqui em Mateus. O próprio Mateus, que escreveu o livro de Atos, vai falar depois do Pentecostes, do capítulo 2, lembra de Atos? Depois,
ele vai falar, se não me falha, umas 50 vezes, não me lembro aqui, está na revista, daqui um pouquinho nós vamos ver, eu estou meio ruim de memória, mas ele vai falar várias vezes em eclésia, porque igreja, na prática, começou a existir ali no Pentecostes. Lembra que eu falei? Edificarei a minha igreja. Jesus está dizendo, uma coisa vai acontecer ainda. E aí no dia do Pentecoste aconteceu. Por isso que Mateus, ele fala várias vezes lá no livro de Atos da igreja, eclésia como igreja, corpo de Cristo, e depois lá nas cartas paulinas, né, nas cartas de Pedro, Tiago, fala várias vezes em igreja também. Vamos ver aqui então, vou ler aqui para não me perder. Aqui estamos, a igreja como uma realidade. Não, estamos lá ainda no ponto 1, né, no tópico 1, vou ler aqui, ó. Na história, vamos lá para, já vimos no Novo Testamento, vamos ver na história cristã. Subtópico 3. Há quem creia que a igreja subsiste governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. Então isso aqui tiraram, né, o comentarista aqui pegou o que os católicos dizem. Evidentemente, a tradição protestante rejeita esse conceito, visto que ele não reflete o contexto do Novo Testamento, onde a figura do sucessor de Pedro é totalmente estranha e desconhecida. Então, para nós, não é, a igreja não tem nenhum homem representando ela aqui na terra, não tem. Não vou dizer nem representante da igreja, porque o Espírito Santo, ele não é o representante da igreja, né? O Espírito Santo é Deus, assim como Pai, Filho. Então, Deus não deixou representante nenhum aqui, né? É a igreja, um corpo unido, ligado, né? Os ramos ligados na oliveira, os membros ligados ao corpo. Então, nenhuma autoridade pode dizer que está acima, não é, da palavra de Deus ou acima dos outros. Existe, nós vamos ver no decorrer da lição futuramente, a parte da organização eclesiástica. Como ser humano, a gente precisa de regras, não é, de orientação para conviver bem, certo? Mas isso aí não quer dizer que aquela pessoa seja o representante de Deus aqui na terra. O único representante que podemos falar assim é a palavra de Deus. Não sei se eu posso usar o termo representante, mas enfim, nós temos aqui a palavra de Deus e não tem nada acima dela. Então, por isso que é um perigo a pessoa dizer que é representante, né, de Deus, porque daqui um pouquinho vai estar dando alguma coisa contrária à palavra de Deus, escrevendo, mandando fazer aquilo que a Bíblia diz que não deve fazer. E tem muito por aí, não é mesmo? Às vezes escreve alguma coisa ali, aquele escrito, eles dizem que se equipara à palavra de Deus, mas a palavra de Deus é superior a tudo. Nós estudamos até, né, a supremacia das Escrituras. A palavra de Deus não tem nada que supere ela. Aqui, irmãos, vamos agora para o segundo ponto da nossa lição, que fala a igreja como criação divina. A igreja como uma criação divina. O primeiro subtópico diz assim, ó, a igreja como um ideal de Deus. Desde a eternidade, a igreja estava no coração de Deus e foi idealizada por Ele.
Quem pode ler no livro lá de Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo 2, versículo 44 e 45. Daniel, capítulo 2, versículo 44 e 45. Quem encontrou pode ler. Mas nos dias desses reis, Deus dos céus levantará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. De maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, cobre, barro, a prata e o ouro. Deus grande fez saber o rei que há de ser depois disso. Certo é o sonho e fiel à sua interpretação. Muito bem, aqui nós vamos ver, lá em Daniel, no profeta Daniel, já o projeto de Deus. Desde o Antigo Testamento, a igreja estava no projeto de Deus. Como diz lá na carta de Paulo aos Efésios, diz ali no capítulo 3, olha ali, quando fala de o mistério de Deus que estava oculto, falando da igreja, Efésios capítulo 3, versículo 3 ao 6. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito Santo aos seus apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são coerdeiros de um mesmo corpo, esse corpo que ele fala lá em 1 Coríntios capítulo, agora não lembro se é 12 ou 13, que fala que a igreja é o corpo de Cristo, esse mesmo corpo aqui. Então esse corpo era um mistério antigamente, era um mistério, não havia sido revelado ainda. Por isso que Daniel falou lá, naquela revelação que ele deu para o rei Nabucodonosor, da grande estátua, ele diz: rei, isso aí são vários impérios, tu é um império, tu é o cabeça de ouro, depois tem outro império, que é aqui o peito e os braços, depois tem outro que é o ventre, depois tem outro império, e aí ele foi falando, dos impérios. Ele só estava vivendo no primeiro império, que era o Império Babilônico, era da época, mas ele diz: rei, mas vai ter um reino, um império, que vai surgir do nada, e vai superar todos esses outros impérios, até o mesmo Império Romano, que eles nem sabiam que existia, mas depois a gente viu pela história que um império foi subjugando o outro, foi vencendo o outro, e ele diz: mas vai ter um, vai ser diferente de todos os demais, ele vai sair sem a força do homem, ele vai se erguer sem a força do homem, e justamente a única força que foi preciso para levantar esse reino foi a cruz, a única força, o sacrifício de Jesus, claro, eu falo única, mas assim, uma força excomunal, mas o sacrifício, não teve nenhum aparato militar, não teve um super exército egípcio, romano, persa, não teve flechas, não teve lança, espada, não teve canhões, só teve a cruz, e ele diz: é esse reino que vai vencer, e é esse mistério, lá nunca ninguém ia imaginar, que ia ter um reino que ia enfrentar outros impérios e ia vencer. E a igreja já está há 2000 anos, esse reino, já está há 2000 anos em pé. Enfrentou muitas e muitas adversidades na história, não é mesmo?
perseguições quiseram acabar com a igreja. Vai ver, o próprio Império Romano tentou acabar com os cristãos. Em muitos países tentam exterminar os cristãos, mas Jesus disse, essa pedrinha que vai destruir a estátua, ela vai virar um grande monte, uma grande montanha, falando do reino que você pertence, que é a igreja. Amém? Glória a Deus. Estão entendendo, irmãos? Muito bem. Então aqui o mistério que estava oculto. Esse mistério, ele segue dizendo aqui, que fora revelado, era exatamente a igreja. Na mente de Deus, portanto, a igreja já existia. O amor de Deus fez com que ele provesse um plano para salvar o homem caído. Assim, Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Subtópico 2. Estamos no tópico 2 e agora o subtópico 2. A igreja como uma realidade concreta. Tá? Vimos então planejamento, agora vamos ver na realidade. Como vimos, a igreja não ficou apenas na mente de Deus, ela passou a existir de uma forma concreta. O início da igreja acontece na plenitude dos tempos, como diz lá em Gálatas 4 e versículo 4. Diz assim, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Dessa forma, Deus faz, como está lá em Efésios capítulo 1, versículo 10, Deus faz congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Então, através da igreja, nós estamos congregados em Cristo, ligados em Cristo. Então surge a pergunta: quando a igreja passou a existir de fato? Quando ela se estabeleceu na sua forma concreta? A maioria dos teólogos defende que foi no Pentecostes. A igreja, por exemplo, não é citada nos evangelhos de Marcos, Lucas e João. Então vejam, ela não é citada nesses 3 evangelhos. Mateus fala da sua existência, mas como um evento futuro. Então Mateus registrou aquilo que Jesus falou, mas como uma coisa que ia ainda passar a existir. Só estava nos projetos, lá nos planos de Deus. Ainda não existia, tá? Agora vamos ver a igreja no Pentecostes. Depois do Pentecostes, aqui que está, Lucas destaca que todos os dias acrescentava o Senhor a eclésia, ou seja, a igreja, aqueles que se haviam de salvar. Então daqui para frente vai aparecer muito, lá no original vai aparecer muito eclésia, mas não com o sentido genérico, mas com um sentido específico de dizer, é um povo que acredita em Deus, na ressurreição de Jesus, tem fé e se reúne para um ajudar o outro na caminhada cristã. Aqui começa o eclésia, bastante vezes, tá? Então, aqueles que se haviam de salvar. Dessa forma, a igreja que existia apenas no coração e na mente de Deus, se tornava uma realidade concreta, quando o Espírito Santo é derramado no Pentecostes, após a ressurreição de Jesus. Então, aquilo que era um plano, um projeto, passa a existir ali, exatamente no dia de Pentecostes, no capítulo 2 de Atos, quando todos estavam reunidos e de repente se ouviu um som, um som tão forte, impetuoso, que encheu aquele lugar em que estavam reunidos e foram vistas sobre eles línguas, chamas, tochas de fogo que pousou sobre a cabeça de cada um. E começaram a falar línguas diferentes da que eles conheciam. Então ali está
o derramamento do Espírito, e a partir dali começa a se falar então bastante sobre eclésia como igreja de Deus. Indo já para o final, irmãos, terceiro ponto da nossa lição, diz assim, ó, a igreja como a comunidade de salvos. Subtópico 1, regenerados pelo sangue de Cristo. Quem pode ler esse subtópico 1, enquanto eu bebo aqui um H2O, por favor? No Pentecostes, o apóstolo Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Com essas palavras, o apóstolo Pedro estava dizendo como se dá o ingresso de uma pessoa na igreja, ou seja, por meio do arrependimento e do batismo. A igreja é uma comunidade cristã formada por pessoas regeneradas que fizeram uma pública profissão de fé. O ingresso de alguém na igreja não se dá por adesão, mas pela conversão. É exatamente esse o sentido da palavra grega metanoio, traduzida aqui por arrependimento. Significa uma mudança de mente. Assim, a igreja é formada por pessoas que estavam no pecado a caminho da condenação eterna e tiveram suas vidas transformadas. Glória a Deus. Então aqui vejam, lá no início da igreja, iniciou, ali já estava dando, vamos dizer assim, as orientações, não é? Para como fazer parte dessa igreja, dessa eclésia, dessa reunião, não é? Desse chamado, né, de dentro para fora. Como é que eu entro nisso aí? É só eu dizer, estou indo? É só eu dar o meu nome lá? Não, aqui está dizendo, ó, tem que ter uma atitude interior, que se chama, aqui ó, o apóstolo está dizendo, arrependimento. Esse é o botãozinho que se liga para entrar, fazer parte dessa reunião, o arrependimento. Não é por dar o nome. Em muitos lugares você dá o nome, você paga, você entra, você exige, você concorda, você discorda, você muda, você faz e acontece. Na igreja de Deus, não. Você diz, estou arrependido, eu entro, eu me submeto à sua vontade, à sua palavra, e se eu não quero, eu não mudo, eu tenho que sair, me arrepender e arrumar e voltar de novo. Não é? Porque a organização é dele. Ele que organizou, ele que disse as regras, ele que disse como é. E porque foi ele que disse, glória a Deus por isso, olha só. E porque foi ele que disse e ele que escreveu como é a eclésia dele, aí ele pôde dizer, ninguém vence ela. Sabe por que os outros reinos caíram? Porque tinha a mão do homem. Eles cresceram tanto, o Império Romano, se vocês vão ler, é assim, ó, o Império Romano caiu porque ele ficou tão grande, que não conseguia, ele mesmo não conseguia se administrar. Então surgia rebelião aqui, rebelião ali, eles cuidavam de um ponto aqui, esqueciam de outra região lá, e aí começou a pipocar rebeliões, e ele sucumbiu. Porque tinha interferência do homem. O imperador queria uma coisa, os senadores queriam outra, um grupo de cônsul queria outra, privilégio aqui, privilégio ali, mas no reino de Deus não tem a mão do homem, não tem privilégio, todos estão debaixo da graça e da misericórdia de Deus. Amém? Por isso que Daniel disse, esse reino não vai cair jamais. Não vai cair jamais. Vamos para o final aqui. Selados pelo Espírito Santo, não é? Fala aqui, ó, já foi dito que a igreja tem sua origem no dia de Pentecostes, por meio do Espírito de Deus, somos batizados no corpo de Cristo. A igreja, então, no corpo de Cristo, a igreja. Então, passamos a fazer parte dela. É exatamente isso o que o apóstolo Paulo diz aos Coríntios na sua primeira carta, lá em 1 Coríntios 12, 12, né?
capítulo 12. E aí o versículo 13, eu estava confundindo aqui os capítulos e versículos. Então, olha assim, ó. Pois todos somos batizados em um Espírito, formando um corpo. Somos batizados em um Espírito, formando corpo. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um mesmo Espírito. Agora são todos iguais. Olha, vamos voltar um pouquinho lá atrás. Aquele carral lá no Antigo Testamento, que era somente um termo usado pelos judeus, não é, para falar sobre a reunião deles, tanto nas coisas de Deus como em outras atividades, mas era só para aquele povo. Passou para o grego como eclésia, que era reunião para todos os assuntos, mas era reunião de dentro para fora, ao público. Agora vai apertando mais. Agora enxugou, disse assim, ó, agora é a reunião do povo de Deus, mas é para todos os que quiserem. Grego, vem. Judeu, vem. É escravo, vem. É livre, vem. É rico, vem. É pobre, vem. É todo mundo. Todo mundo está reunido ali debaixo ligado ao corpo de Cristo. E bebido do mesmo Espírito, diz ele. E o subtópico número 3 diz: o batismo de Cristo e do Espírito. O apóstolo Pedro, que exortou os presentes no dia de Pentecostes a se arrependerem, também disse: e recebereis o dom do Espírito Santo. Assim, podemos afirmar que Cristo batizou os crentes com o Espírito Santo e com fogo, um batismo de capacitação, enquanto o Espírito os batizou no corpo de Cristo, um batismo de iniciação, formando a igreja. Então aqui, irmãos, não vai dar tempo de nós ver, não é? Mas no livro de Atos, capítulo 2 ali, fala de um revestimento, uma capacitação, não é? O falar em línguas é um revestimento do Espírito Santo. É dito então que é batizado no Espírito Santo. Então é um revestimento. Mas tem o batismo com o Espírito Santo, que é aquele batismo aonde toda pessoa recebe quando aceita Jesus. Quando aceita Jesus. Porque Jesus mesmo falou assim, ó, só tem um que é capaz de convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Só tem um, que é o Espírito Santo. Então, quando a pessoa aceita a Jesus, ela recebeu o Espírito Santo, ela tem o Espírito Santo. Eu não lembro qual é o capítulo, mas é João. Ali no finalzinho de João, no Evangelho segundo escreveu João, Jesus já tinha ressuscitado e chegou para os discípulos. Ainda não tinha chegado, claro, o capítulo 2 de Atos. Não tinha chegado o dia de Pentecostes. E tem uma expressão que Jesus fala para os discípulos. Expressão não, tem uma coisa que ele faz para os discípulos. A Bíblia diz que ele soprou sobre eles o Espírito. Soprou. Então ele colocou neles o Espírito e disse assim, ó, ide por todo o mundo e preguem o Evangelho. Então ali, nós entendemos que há dois tipos de batismo no Espírito. O batismo que é quando você recebe o selo da promessa, você tem o Espírito. Se alguém aqui não é batizado com o Espírito Santo ainda, né, não recebeu esse dom de falar em línguas, a Bíblia manda buscar. Mas isso não impede de você servir a Deus, de você continuar na caminhada, e com certeza você tem seu nome escrito no livro da vida mesmo assim, porque você já tem o Espírito de Deus. O batismo é um
um revestimento, algum propósito que Deus tem, uma capacitação que Deus tem, e no tempo, né, dele vai chegar a tua hora, tá bom? Eu não lembro aqui, mas eu sei que é João capítulo lá ali de quando ele ressuscitou depois. Os irmãos podem ler em casa, né? Vão ver que fala bem quando Jesus sopra sobre ele o Espírito, sobre os discípulos. E agora aqui a nossa conclusão, irmãos, diz assim, ó: nesta lição vimos como surgiu a igreja fundada por Jesus Cristo. Ela existiu primeiramente no plano de Deus, até se estabelecer no Novo Testamento, após a morte e ressurreição de Cristo. E a infusão dos cristãos, né, ou a ligação dos crentes no corpo de Cristo por meio do Espírito Santo. A igreja, que é o reino de Deus na terra, portanto, não foi idealizada por homem algum, nem tampouco está fundada sobre teses humanas. O seu fundamento é Cristo, que é a cabeça da igreja. Os irmãos lembram, né, que lá o apóstolo Paulo fala, quando ali faz aquela comparação do esposo e da esposa, ele diz que Cristo é o cabeça da igreja, é o que está na frente, é o líder, não é, da igreja, que está dando as orientações para a igreja. Então, Cristo é o cabeça da igreja, por isso é um grande privilégio fazer parte da igreja e do corpo de Cristo, fazer parte desse corpo. É uma bênção, irmãos, nós fazermos parte de algo que não vai ser derrotado, não é? Um reino que nasceu desde a fundação do mundo. Lá no início, que mistério grande, né? Quando o homem pecou, quando Satanás ali entrou na relação do homem com Deus e quebrou essa relação, ali Deus já escreveu: olha, eu vou ter um reino que eu vou arrumar tudo. Esse reino vai ter escravo, vai ter livre, vai ter gente de todos os povos e vai ser administrado por mim. Esse reino é a igreja de Deus aqui na terra. Você faz parte desse reino vitorioso. Glória a Deus. O André queria falar, já vamos encerrar? Pode ler? Viu? Então aí ele assoprou sobre os discípulos: recebeis o Espírito Santo. E eles não falaram em línguas estranhas ali, mas eles receberam o Espírito, né? Se está na Bíblia que Jesus soprou e eles receberam, então eu creio que eles receberam o Espírito Santo, mas não falaram em línguas. Então o revestimento para eles anunciarem o Evangelho, para fazerem a obra, foi posteriormente. Deu para entender isso aí, irmãos? Glória a Deus. Então, a igreja, não perca os próximos capítulos, não perca os próximos capítulos, aí vai estar uma bênção, viu, os próximos domingos, e ainda mais que no outro domingo vai ter alguma coisa para encher a barriga, né? Vai ser bênção. Deus abençoe os irmãos.